Hoje, mais 13 policiais presos no 309º Batalhão de Belford Roxo, a lote 15 ao 15º. Conforme muitas vezes eu sempre falei, através da minha corrida, através dos meus filhos, através das vidas que hoje em dia nós vivemos por dentro das comunidades, entre meio à variação, entre meio à política, e a politicagem do meio errado do modo de vida das pessoas em viver conspirando. Eu sou um anjo. Eu não preciso tocar nas pessoas. Eu não preciso bater, ou matar, ou trucidar, ou extorquir, ou roubar, ou fazer qualquer coisa, não. Eu tenho uma promessa muito grande na minha vida. Uma promessa que eu nunca vou largar na minha vida. Eu peço a Jeová para todos os dias mudar minhas atitudes, mudar minha forma de pensar, mudar o meu meio de vida, e mudar entre meio em relações conjugal, sexual, transversal, e assim nós vamos levando, ou um desejo por uma mulher. Eu peço a Deus para poder me mudar a minha mente, as minhas atitudes, me botar com a mente de Cristo, no sentido do espírito, no sentido espiritual. Muitas mulheres nessa terra aqui sofrem, filhas dos outros sofrem. Depois então que eu apareci, depois então que muitos sabiam e sabem, através do meu vídeo, através das minhas corridas, aos poucos que foram avaliando, foram meditando, foram vendo, de todos os dias, uns veio acreditando, outros vieram duvidando, outros vieram se braviando, e eu continuei botando a minha mente sempre num lugar. Não é o querer dizer que eu não queira elas. Querer eu quero elas. Eu só não quero tocar nelas, porque isso é uma atitude delas. Eu não só salvo só a vida delas, não, mas sim também como a vida de muitos deles, que entre meio desse meio de vida, vieram me pranegralizando, vieram me levantando, vieram me exaltando. Uns pelo meio duvidoso, do meio político, do meio arquiteto, da riqueza do mundo que se enferruja. Muitos vieram lutando, me bloqueando, até mesmo dentro do próprio sistema do INSS privado. Acidente, percorrido de forma de trabalhos, de forma de dentro do Estado, de meio de indenizações. O governo não era para ter feito isso comigo. O governador, o presidente, os seus aliados, a própria cidadania por em peso brasileira, era para ter observado e ajudado a eles mesmos a se melhorar. A eles mesmos poderem se carregarem entre meio político, não permitir que homens assim, ou armado, ou civil, ou civilização, ou criança, ou mulher, ou homem, ou jovem, independente do meio de vida que nós vivemos, não era para ter permitido. Quando o Senhor permite certos tipos de coisas, a gente não vamos falar só de mim, mas bora falar pela civilização inteira. Os piores acontecem. Acontece a guerra, acontece a morte, acontece a falência, acontece o que aconteceu e o que está acontecendo, o que vem agora em acontecer. A cidadania brasileira, elas não pensaram assim. Porra, eles acharam algo. E no meio de algo, a polícia sabe quem é esse algo e esse algo. Eu, como um cidadão comum, eu não posso me meter com a polícia nem com o tráfico. Eu tenho que procurar um meio de vida, conforme eu procurei o meu meio de vida. É assim como se leva a relação conjugal, entre meio de um, entre meio de outros, entre meio do sistema que nós vivemos, entre meio de nossas relações nessa terra. O que vale mais
O que o Brasil me mostrou é aquilo que pesa, é aquilo que tem no teu bolso, é o poder que o político leva. Mas não pensaram na vida inteira da própria civilização brasileira, portuguesa, Uruguai, Paraguai, México, Colômbia. Bora falar mais um pouco dos estados também de fora, como dos Estados Unidos, como o estado do Reino Unido, da Inglaterra, a França, a Alemanha e assim um pouco mais. Então, pelo meio que eles me deixaram, eu não pude pegar um ônibus para poder ir lá ver meus filhos, ou para poder dar uma corrida mais um pouco longe. Quanto envolveu essa empresa e os fatores dela todinho foram mostrados, e quanto eu vi certos tipos de filhas de outras pessoas queriam se manter uma relação para poder querer chegar perto de mim, para poder meio me conhecer, eu só não permiti, por causa da maldade de uns e de outros que estavam se jogando até elas mesmo contra mim. Como que um homem pode se declarar a uma mulher se uma mulher nunca se declarou a um homem? Minha mente pesa. Porque a Bíblia fala sobre relações conjugais, que mulheres e homens se levaram até o seu meio da própria sepultura. Aí eu falo, eles falam aqui, ó, você era maluco. Aí se une ali para poder falar que eu sou um doente e um demente. Mas nunca olhou a vida brasileira, minha vida pessoal. Se eu me escolhi a ele, será que ele me escolheu a mim? É assim que nós pensamos. Quando uma pessoa escolhe a Cristo, Cristo não joga fora não. Mas quando Cristo vai buscar ela lá, faz como Paulo e Saulo. Ou ela toma a decisão em servir a Cristo, ou Cristo elimina ela. Então, o que a gente olha no meio e diante disso? Quais são as vidas e quantas vidas foram jogadas fora? Através disso, de me separar entre meio delas e deles, aconteceu isso. As guerras, as matanças, a corrupção aumentou mais, o crime aumentou mais. Quem vai saber o certo se a chuva que caiu no grande Rio Grande do Sul foi a chuva que fez isso? Será que já foram na represa? Olharam represas por represa, como a represa de Brumadinho? Já fizeram a medição, o metro, o arquitetônico? Já fizeram o mapa de toda a cidade antes e o depois da devastação? Já pegou a câmera da imprensa para poder saber o antes e o depois, até o depois daquilo que veio acontecer? Já pegou a câmera do satélite que tem para poder saber o que aconteceu realmente de verdade? O governo não pensou em salvar essas vidas assim. Os vivos se encontram com os vivos. E os mortos se encontram com quem? Governador, temos muito que conversar mais na beira da Câmara da Imprensa. Vidas inteiras foram danificadas, derrubadas, levadas, sucumbidas e deixadas. Eu temo pela cidadania brasileira. Mas sabe por que eu temo, governador? Por causa das guerras que nós foram lançadas, primeiras. Uma delas, a Rússia e a Ucrânia, que foram primeiros. Países que foram danificados através de tudo isso que está acontecendo. Tem a guerra de Israel e a beira de Gaza, entre Hamas. O que nós ganhamos? Nós tivemos duas guerras arquitetônicas, duas guerras que poderiam ter lançado 2 mísseis, e ter destruído a metade do mundo,
E no meio do mundo, nós temos terroristas, pessoas que não se importam umas com as outras, pessoas que não se levam umas às outras, pessoas que nem se amam umas às outras e procuram aniquilar umas às outras. Embora falar no nosso modo paralelo, logo direto, quando você mexe numa mulher e uma mulher não quer você, qual é o problema que se está? Se o homem não tiver uma mente forte para poder relevar e não tocar e deixar que as coisas se transpareçam, o que se acontece? As coisas acontecem certo, não vai acontecer pelo modo errado. Eu sou contra a morte, sou contra a violência, sou contra a sucumbição, sou contra o terrorismo, sou contra aquilo tudinho que é péssimo para a vida. Eu sou um anjo. E as pessoas que já sabem um pouco de mim, ou um pouco da observação que teve para poder observar, umas tremeu, outras temeu, outras se terrorizaram, outras respeitaram, e outras ameaçaram, e outras mataram, e não levaram a fé nem naquilo que eu estava fazendo pelas próprias vidas delas. Respeito a vida, para que a vida também venha me respeitar. A morte, ela é liberal ao homem quando fica doente, quando passa mal, quando se mantém em todas essas formas, de todos os sentidos de relações. Uma mãe sofre para poder criar os seus filhos, e os seus filhos não sofrem para poder ajudar a sua mãe. E muitas vezes, muitos deles abandonam eles. E assim que o governo fez. Abandonou a própria cidadania, a própria sorte. Olha o carro. Aí as pessoas me chamam de doente. Qual é a maior doença? A maior doença foi o que as pessoas fazem com a vida do teu próximo, sem respeitá-las. O mundo dá volta. E a volta que o mundo dá, ela é cruel. O tempo aguarda, mas quando o tempo chega, ninguém escapa. Assim é. A gente tem que andar certo para a gente poder viver, aprender, correr, ler. E assim, entre o meio de tudo isso, para que nós não possa ser jogados fora. Eu vou ajudar não só o Brasil, mas eu vou ajudar o mundo. Oi, Cíntia. Por quê? Porque tem muitas vidas importantes dentro do país. Tem muitas vidas que eu me importo dentro desse país. Eu não me importo mais com esses caras não, que eles ajudaram a corrupção militar. Eles ajudaram a criação da violência do mundo crescer. Não ajudaram nem as próprias comunidades. Eles não pensaram no que os outros países podem fazer com o próprio país. Eles não pensaram no tamanho da arma ou da bomba e esqueceram do sorriso da criança. O mundo não está mais seguro, não. Seguros vão estar aqueles que estão em Jeová-Deus de Jesus Cristo. E abaixo de Cristo, na minha presença.
porque eu vou trazer o paraíso. Eu vou trazer os mortos à vida. Assim como todas as profecias, do começo ao fim, ela demonstra. Eu vou proteger cidadãos que vale a pena, que é como joia que tem que se lapidar, é como amigo que tem que escavar e procurar, ou até mesmo como uma mãe de família ou um pai de família que luta para poder ver seus filhos crescer. É assim. É assim. E é assim também que ainda continuo vivendo. Mas com orgulho. Mas com orgulho mesmo. Minha mãe tá razoável. Não é só pelas favelas que eu luto, não. Não é não. Obrigado, Jeová. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Não é não. Como eu falei, quanto muitos estavam procurando querer destruir minha vida por inteira, até mesmo jogando elas contra mim, e eles mesmo contra mim, assim como o governo fez por aí, eu só temia Jeová. Eu só temia Cristo. Eu só temia Deus. E as atitudes, as ações, a revolução, para mim fazer o melhor pela cidadania inteira do mundo, eu sempre procurei querer agir pelo certo. Eu sempre procurei ver a cada um conforme cada um teria que me ver. Pela forma do respeito, pela forma da integridade física, moral, sentimental e amorosa. Para amanhã ou depois, as pessoas não sofrerem e dizer que sou eu. Ocupar a Deus. É uma coisa que o mundo nunca pode fazer. O erro do Éden é do homem e da sua criação. Da forma que um pai cria um filho, vem um rebelde e destrói a casa, se não haver a santidade, a purificação e a sabedoria e o amor dentro da casa. E meus pés ainda vão continuar sempre firmes, para me poder trazer um mundo melhor. Que eu não desisti, não. Eu só estou aguardando os governos de fora tomar decisões deles, lá fora, aqui para dentro, e daqui de dentro lá para fora. Para que a rebeldia do mundo e de um governo que fez esse mundo, do meio da tua rebeldia, da morte, da falta de sanidade e da falta de amor, esse governo venha a ser destruído.